Olá, Maria Silva dos Santos, seja bem-vinda. Aleluia. Daqui 10 minutinhos nós começamos. Espero o pessoal ir chegando. Eduardo Nascimento, aleluia. Seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai entrando. Fernando Henrique, aleluia, seja bem-vindo. Glória a Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus, boa noite a todos. É com muita alegria, estou aqui para compartilhar o nosso modesto 16º dia de jejum. Estou à frente aqui da videira de Itaúna e com muita honra poder compartilhar com os irmãos essa palavra tão poderosa. Estamos com o livro do nosso pastor e supervisor Zé Freitas, 21 dias para vencer a ansiedade. O nome do livro é Pare de Presumir. Estou sendo muito abençoado com este conteúdo, com este material, como sempre, com muita excelência, e está sendo poderoso. Gostaria que você deixasse seu comentário, que você interagisse comigo, colocando um amém, um aleluia. Aqui eu estou visualizando os irmãos, para nós termos uma live bem dinâmica, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Francileno Alves, seja bem-vindo. Vamos orar ao Senhor e crer. Nós estamos nesse 16º dia, que o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas, em nossas casas, nosso trabalho, nosso ministério. Nós estamos meditando neste livro, Pare de Presumir, do nosso pastor e supervisor Zé Freitas, um livro poderoso, palavras extraordinárias da parte de Deus. Eu quero compartilhar aqui o 6º dia com muita alegria, uma honra. As irmãs, elas estão retornando do dia de Esther, deve estar acabando por esse horário. E algumas irmãs daqui de Itaúna, Divinópolis, Cajuru, Arcos, estão lá em BH recebendo a parte de Deus, né, no dia de Esther. Feche seus olhos, peço ao Senhor que venha falar conosco nesta noite. Se você tem pedido de oração, coloque também no final. Quero estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. E creio que o Senhor irá nos responder muito em breve, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por essa graça, por essa oportunidade, ó Deus, de ministrarmos essa palavra, de recebermos de Ti nesta noite. Obrigado porque esse jejum tem nos fortalecido, tem aumentado a nossa fé e cremos que viveremos na paz, no descanso e experimentaremos tudo que o Senhor tem para nós. A Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, ministério. Que o Senhor venha tocar em cada coração, que o Senhor venha trazer libertação. Tira a angústia, Senhor. Tira a ansiedade, tira o medo, em nome de Jesus. Que iremos viver uma vida abundante no Senhor, experimentando tudo o que o Senhor tem para nós.
Em nome de Jesus, o Senhor vem trazer cura aos enfermos essa noite. O Senhor vem trazer portas abertas àqueles que estão, Senhor, desempregados. Em nome de Jesus, Tua palavra ela é poderosa. Tua palavra é nosso alimento. Ela nos vivifica, ela nos supre e nos enche. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando a primícia não dá certo. A primícia, ela é algo muito importante, nós entendemos esse princípio, porque tudo pertence ao Senhor e dele é o primeiro lugar. Em nossos corações, em nosso trabalho. Algumas pessoas querem colocar por ordem e por hierarquia o que é mais importante. E aí alguns colocam a família, né? Depois eles colocam o trabalho, alguns a igreja, e aí tenta fazer uma ordem. Mas nós cremos que o Senhor está presente em nossa vida, mas também na nossa família, no nosso trabalho, e tudo é para Ele. E não é uma ordem que nós seguimos, mas tudo é para o Senhor, e Ele está no meio da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, e tudo fazemos para Ele, para a glória dEle. Trabalhamos para o Senhor, né? Fazemos tudo para o Senhor. Mas tem algum momento aqui que nós vemos que a primícia não deu certo. Deus não foi o primeiro e por isso eu não pude agir. E primícias têm bênçãos. Quando colocamos o Senhor, como diz Mateus 6,33, mas buscais o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos que o Senhor está falando aqui de ansiedade. Nos versículos anteriores, ele fala: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque é a vez de beber, comer e vestir. Os gentios que preocupam com essas coisas, mas antes buscais o reino de Deus e justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus não é a primícia na nossa vida, a ansiedade ela toma conta dos corações. A angústia ela vem para assolar muitas famílias. E quão terrível é essa ansiedade que é o medo do amanhã, está sofrendo, está ocupado, é uma pré-ocupação daquilo que está por vir. E o amanhã pertence ao Senhor. Entregamos a Ele a nossa vida, o nosso trabalho, todas as coisas. Portanto, não devemos ficarmos ansiosos, mas entregarmos ao Senhor todas as coisas. Em Gênesis capítulo 49, versículo 1 ao 4, vamos ler a história de Jacó, profetizando sobre os seus filhos. Cada um teve uma bênção, e aqui chegou na vez de Rubens, que era o primogênito. E nós vemos que a primícia não deu certo. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo? Não precisa sair da live, amém? Abre sua Bíblia ou o seu livro também, você pode acompanhar aqui, se você tem nas suas mãos. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos, e vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubens, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, não serás o mais excelente. Porque subiste ao teu leito, ao leito de teu pai, e profanastes, subiste à minha cama. Parece que estava indo bem essa profecia. Parece que era elogios, mas nós vemos um final muito duro, muito triste, e que isso, nós vemos princípios que também acontecem. Eu quero compartilhar aqui partes dessa profecia, porque acontece nos nossos dias hoje, esses princípios. Nós vemos que é tradicional no Antigo Testamento, os pais, quando estavam prestes a partir, né, estar com o Senhor, eles chamavam seus filhos e profetizavam sobre cada um deles.
Isso era tradicional e era comum. E começava do mais novo e deixava o primogênito. E havia uma bênção. O primogênito tinha alguns direitos e privilégios diferentes dos demais irmãos. Nós vemos que o primogênito ele tinha o direito de ter a porção dobrada da herança. E na ausência do seu pai, ele tomava conta da casa. Ele recebia uma virtude, uma bênção espiritual superior aos seus irmãos. Era a bênção do primogênito. Nós vemos isso também em outros filhos dos patriarcas, Abraão, Isaque. E no versículo 3, nós vemos, fala: Rubens, tu és o meu primogênito, minha força e primícias do meu vigor. O que são as primícias? Além de nós entregarmos para o Senhor, por exemplo, amanhã é a primícia da semana. Então nós temos os cultos na videira Itaúna, Divinópolis, Arcos, Cajuru e da Vinha Centro-Oeste, toda a videira, nós teremos cultos. E quando nós entregamos as primícias ao Senhor, nós estamos lá junto com os irmãos congregando, porque domingo é dia do Senhor. Amém? Todos os dias o são, mas nós vemos que há um costume tanto dos primeiros cristãos de congregarem no domingo. Obreiro Anderli, aleluia, da videira de Betim, glória a Deus, seja bem-vindo. Nós vemos que é um costume nosso de entregar ao Senhor a primícia. Então amanhã é uma primícia, a primícia do mês, as primícias do ano, quando nós viramos um ano, né? No Réveillon, passamos com o Senhor, com os irmãos, entregamos a primícia da primeira hora, do primeiro minuto a Deus. Também entregamos uma primícia financeiramente. Então, primícias pertencem ao Senhor. Rubens era o primogênito. E que interessante que Jacó e seus filhos, isso mostra um contexto familiar, como um pai e seus filhos, o pastor e os membros da igreja. Nós vemos aqui esse princípio da família. E interessante, o mundo não compreende este princípio da honra, de colocar o Senhor em primeiro lugar. O mundo não compreende este poder. Em 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa palavra é para a igreja. Ela é para a família, ela é para os irmãos. Amém? Ela é para você. Quando você tomar posse aí, coloca um amém, um aleluia. Vamos interagir junto comigo em nome de Jesus. Nós vemos aqui o princípio de Jacó. E fala: ajuntai-vos. Depois chamou Jacó seus filhos e diz: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Esse princípio ele é extraordinário. Em tempo de pandemia, e a OMS tem batido muito na tecla, e as mídias têm afirmado isso com muita insistência, o famoso jargão, né, que muitos não aguentam mais ouvir: fique em casa. E isso, infelizmente, tem contaminado alguns irmãos no âmbito espiritual. Claro, nós usamos máscara, nós evitamos aglomerações sem necessidade. Mas a Bíblia fala que nós devemos congregar. Hoje, mais do que nunca, cada dia mais está sendo muito comum, né, o movimento de desigrejados. São aquelas pessoas que acreditam que podem servir a Deus somente nas suas casas. Diz amar o Senhor, mas acha que a igreja já passou, que Deus não age mais pela igreja, e julgam, né, superiores,
ou acham que a igreja tem muitos defeitos e tem muitos erros, e de fato estamos sendo transformados. Seremos perfeitos na eternidade, amém? Há erros, sim. Há falhas da parte de homens, mas não existe igreja perfeita. Se alguém ir para lá, ela deixará de ser. E através desse fique em casa, muitos também querem participar dos cultos em casa. Apenas através das lives não é o suficiente. É muito melhor, é fundamental, é vital a nossa congregação, estarmos juntos uns aos outros. Ele diz: ajuntai-vos e eu farei saber das coisas vindouras que hão de acontecer. Quando nós estamos congregando uns aos outros, o Senhor nos fala a respeito do nosso futuro. A profecia, a palavra, ela é viva. Temos revelação dos tempos vindouros, daquilo que o Senhor irá fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Amém? É fundamental estarmos juntos, congregando. Jacó juntou seus filhos. Jacó foi transformado em Israel, aquele que teve uma experiência com Deus, que teve um encontro com Deus, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Você também, nós éramos esse Jacó e tivemos a experiência, e o Senhor mudou o nosso nome. Agora é príncipe de Deus, significa Israel. Nós tivemos nosso nome transformado. Todos os homens da palavra tiveram seus nomes transformados. Assim também, nós, como esse Jacó que passamos a ser Israel, fomos transformados, nascemos de novo. Nós falamos também para as pessoas: ajuntai-vos, como diz a palavra. Ajuntai-vos os filhos, porque o Senhor nos fará saber dos tempos vindouros. Quando nós estamos congregando, é muita honra ter o nosso pastor Nelson, lá da Angola. Obrigado, pastor, pela sua presença. Quando nós estamos juntos, congregando, o Senhor nos revela coisas poderosas. Ele diz: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes ou ocultas, coisas grandes, firmes ou ocultas que você ainda não sabe. Em Hebreus 10, 25, o autor nos orienta e nos adverte a congregar. Ele diz: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, mas antes admoestando uns aos outros o amor e as boas obras, porque vede que o grande dia se aproxima. Nós devemos admoestar em amor, advertir, para que não deixem a congregação. Como eu falei, hoje é muito comum o movimento dos desengrejados. É muito comum as pessoas querem servir a Deus apenas nas lives. Precisamos de estarmos juntos, como diz a palavra, não deixando a congregação como é costume de alguns, mas antes ensinando que aquele dia está se aproximando, o dia que o Senhor vem para buscar a sua igreja, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos podem anseiar pela volta de Cristo? Quantos desejam a volta do nosso Senhor? Ore e peça a Ele que volte. Como diz a OMS, diz: fique em casa. Mas nós dizemos: vem para o culto, em nome de Jesus. Não fique em casa nas lives, vem para o culto. Exceto se você testou positivo para o Covid, exceto se você está passando muito mal, não tem condições. Mas vem para o culto, lá tem cura. Lá tem saúde e abundância, lá tem vida e abundância, lá tem poder de Deus abundante sobre você. Nós vemos em Êxodo capítulo 40, e desde o Velho Testamento a igreja ela é mencionada por princípios. Nós vemos que o nome igreja, eclésia, Jesus disse em Mateus 16 que sobre essa pedra está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós vemos também que Jacó, ao deitar sobre uma pedra, ele sonhou, ele teve um sonho e viu uma escada que descia e subia. Ele diz: essa casa, este lugar é Betel. Deus está neste lugar. Ungiu aquela pedra e passou a ser dizimista.
Outros homens também tiveram revelação da igreja, e a igreja era manifesta através do tabernáculo no Velho Testamento. Depois, para frente, através dos templos, a presença era a Arca da Aliança. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34, fala: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando nós nos reunimos, a glória do Senhor, ela enche aonde nós estamos presentes. Muitos têm de uma maneira equivocada a pensar que alguém sozinho é imagem de Cristo e representa a igreja. Sozinhos não somos igreja. O Senhor habita em nós individualmente, mas somos igreja quando nós estamos reunidos, juntos. Quando 2 ou mais estiver presente ali, na congregação, na célula, ali está a igreja. Não é o prédio na qual nós reunimos, mas é a reunião, a Assembleia dos Santos. E aqui a glória do Senhor, ela encheu o tabernáculo. Eu profetizo e declaro, né, que nos cultos amanhã, todas as videiras, haverá uma glória poderosa, uma unção poderosa, libertação, cura, como sempre houve. E o Senhor vai intensificar em nome de Jesus isso. A nuvem representa a presença de Deus. E no Velho Testamento, ela andava. Eu fico pensando, eu gosto de meditar e pensar como era. Talvez tinha tempo que a nuvem parava e ficava talvez 3, 4, 5 dias ou mais parada. Talvez meses. E as pessoas armavam suas tendas, elas organizavam a sua vida, a sua família instalava naquele lugar. E de repente, como quando estavam acomodados da nuvem parada, ele começava a mover. E as pessoas tinham que então acompanhar. O povo tinha que ir em direção à nuvem que estava guiando para a Canaã, que é o propósito de Deus. E aí as pessoas tinham que sair do acomodismo. Elas tinham que rapidamente desinstalar dali, desarmar suas tendas e seguir aquela nuvem. A presença de Deus nos leva a uma vida abundante, maravilhosa, poderosa, incrível que é Canaã. Não diz que lá não terá aflições. Lá tem gigantes, mas é uma terra que emana leite e mel. E o Senhor já nos deu todos os gigantes em nossas mãos, os povos em nossas mãos, nas mãos da igreja. E nós vamos avançar e conquistar pessoas para Jesus. Povoar o céu em nome do Senhor. Amém? E a presença do Senhor, ela cobre a congregação. Você pode orar na sua casa e você deve fazer isso com muito prazer, porque é graça. Orar constantemente, ler a palavra constantemente e experimentar de poder, de glória no seu quarto, como diz a palavra do Senhor. Mas sempre haverá uma medida maior quando estamos reunidos. Porque o Senhor se revela nos filhos. O Senhor se revela na igreja. Amém? Glória a Deus. Terceiro, lá em João capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, viu Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Os discípulos naquele momento eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam em casa. Aqui parece muito com os dias de hoje, né? Trancados em casa, com medo daquilo que está lá fora, o Covid. Com medo. Mas também eles estavam juntos, reunidos. A vontade do Senhor é que eles se espalhassem para todos os povos, porque todos ali eram salvos. Em primeiro lugar, devemos ajuntar-nos nas células, nos cultos, mas também a igreja é chamados para fora. Este é o nome de eclésia. Devemos ir e fazer discípulos, como o Senhor nos disse em Mateus 28, 19. Irmos ensinar,
aquilo que Ele nos tem ensinado. Sair dentro das casas e conquistar, através do poder de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus, vidas que venham ser transformadas. Nós vemos novamente no versículo 26, Jesus aparece e eles estavam de novo trancados. Passando 8 dias, olha que incrível, o Senhor apareceu qual dia? No domingo. O primeiro dia da semana. O Senhor aparece para nós, como diz, é a primícia. Aqui a primícia não deu certo com Rubens. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Dessa vez Tomé estava. E sendo as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Percebe que faltar a reunião, perdemos o melhor de Deus? Tomé perdeu o melhor de Deus. Jesus apareceu na primeira vez e ele não estava. Glória a Deus, porque teve a oportunidade de estar na segunda. Mas hoje nem muitos poderão ter essa oportunidade. O Senhor pode voltar antes. Ou pode voltar para alguém em particular. Ele pode voltar num dia de culto. E que nós estejamos lá, encontrados fiéis na presença dEle. Quando o Senhor aparece para nós, Ele libera paz. Paz não é apenas um cumprimento do Novo Testamento e a forma que nós nos cumprimentamos apenas como jargão cristão. A graça e paz, elas são virtudes que o Senhor nos deu como herança. A graça é Cristo, é uma pessoa, é o favor imerecido. A graça não depende das suas obras, não depende daquilo que você é ou tem. É de graça, mas custou um preço na cruz. E a paz, ele fala: não os dou a paz como o mundo dá. No mundo teremos aflições, teremos talvez tribulações externas, problemas externos, mas dentro de nós haverá uma paz abundante. Haverá alegria, haverá refrigério, você vai declarar, vai suspirar: ah, como eu posso ter paz, como eu tenho paz, como eu descanso no Senhor, porque Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é meu pastor e não terei falta de nada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e tua cajado me consolam. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você deve declarar dia após dia que você é filho amado, que você tem descanso no Senhor, que você pode todas as coisas daquele que te fortalece, que você está debaixo da graça de Deus, que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? E Jacó reafirma isso e fala: ajuntai-vos. E fala 2 vezes, essa é a vontade do Pai. Ajuntai-vos, porque ele diz: irei vos saber das coisas futuras. Rubens, ele era o primogênito. O primogênito tinha porção dobrada, tinha direitos e privilégios. Mas nós vemos aqui no decorrer da profecia que foi algo muito triste na sua vida. Ele fala assim, que Rubens significa eis o filho, ou olhe para o filho. Isso significa Rubens. Olhe para o Filho. Jesus. Olhe para o Cristo. Deus diz isso, a Ele ouvir. Este é meu Filho amado. Ouve. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. O diabo quer em todo momento nos fazer olhar para as circunstâncias. Quando você olha para o problema, para a falta de recurso, quando você está olhando para aquilo que você não tem de uma maneira material, quando você está olhando para o fracasso, para o problema, para o desemprego, para a doença, e você vai se enchendo de morte, a sua fé, ela se torna uma fé frágil. E então a ansiedade, o medo, as preocupações
tomam conta dos corações das pessoas, do seu coração. Você não consegue avançar, porque ele está preocupado. Ele não experimenta o melhor de Deus agora, porque neste momento ele está ocupado com aquilo que está por vir. Como o Senhor nos disse, não andeis ansioso por coisa alguma. O apóstolo fala que nós devemos apresentar ao Senhor nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. Ele tem provido na sua casa, na sua vida. Continue declarando isso. Olhe para o Senhor, olhe para a obra da cruz, a obra consumada. Lá temos a vitória, lá temos o repouso, lá temos o descanso. Você pode hoje descansar porque Ele já pagou o preço. E Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Incrível que Efésios diz que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso significa que a origem da bênção ela é espiritual. Não é só bênção espiritual. A origem é espiritual. Todas as sortes de bênçãos. Você já foi abençoado. E nos fez assentar juntamente com Ele, acima de todo principado e potestade, nas regiões celestiais. Assentar é a posição de descanso. E hoje você pode descansar. E o mundo nos acusa de dizer que estar descansando é irresponsabilidade. Ah, tá vendo? Ela é irresponsável. Como é que pode dormir quando o filho não chega em casa? Como pode dormir? Como pode descansar com as contas a pagar? Como pode descansar se ele não conseguiu emprego? Nós entregamos currículo, nós oramos ao Senhor, mas nós descansamos, esperamos nele. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Posso ler um amém seu? Coloca um amém, um aleluia. Fala assim no versículo 3: Rubens, tu és meu primogênito, minha força. Todas as vezes que usamos a nossa força, saímos da primícia. Não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Colocamos a nossa força em primeiro lugar. Lá em Gálatas 3, versículo 3, o apóstolo Paulo adverte aos Gálatas, ele disse: será que vocês tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eles começaram bem, mas queria agora trabalhar no seu esforço, nas obras da lei. Quando fazemos isso, decaímos da graça. O Senhor deixa de ser primícia. Então, nós tiramos o agir de Deus, impedimos o agir de Deus. Porque é nós que estamos ali nos empenhando com a nossa força. E isso tem prazo de validade. Porque muitos em breve ficarão afadigados, cansados. E muitos têm parado porque eles querem carregar a obra de Deus em seus ombros. Eles querem carregar a obra de Deus na sua força, na sua sabedoria, nas suas condições financeiras, no seu intelectual, no seu diploma, no convívio da qual ele vive. Talvez pessoas, e isso é mais comum em pessoas que têm condições, pessoas que têm autoridades sobre o meio da qual ele vive, mas muitos, eles estão cansados porque eles o tempo todo estão dependendo de si, achando que é mérito seu, que é por muito fazer, que é por muito jejuar, que é por muito as suas obras, e eles não olham para o Senhor. Aqui Jacó fala: tu és a minha força. Rubens tinha tudo para dar certo, mas não deu, mesmo sendo um primogênito, porque deixou de olhar para o filho. Descansa no Senhor. A Bíblia diz que a alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Melhor traduzido seria a alegria nele. Se alegrar no Senhor é a nossa força.
Você só se alegra nele quando você entrega e crê que ele fará. Você entrega e confia nele. Essa é a fé. Fé, sinônimo de fé, característica de fé, é descanso. Você entrega e descansa. E dorme em paz. E tem alegria. Mas também diz as primícias do meu vigor. Vigor é diferente de força. Vigor é a capacidade reprodutiva. A capacidade de gerar. E toda vez que geramos algo fora do favor de Deus, são obras de madeira, palha e feno. Elas vão se queimar. Elas não permanecerão diante dos olhos do Senhor naquele dia. Mas edificamos obras com ouro, prata e pedras preciosas. Aleluia! Só podemos ser transformados. Só geramos filhos. A obra de Deus só cresce, só tem poder quando nós descansamos nele, quando é uma obra debaixo de oração, debaixo da palavra e no descanso. Quando entendemos que é Ele que faz através de nós. Não somos nós que convencemos com palavra persuasiva de sabedoria de homens, mas é com demonstração de poder, que é o Evangelho. É o Espírito Santo que vai usar você para a salvação da sua família. É o Espírito Santo que vai usar você para pastorear uma igreja poderosa, para liderar a sua célula. É o Senhor que vai usar você para poder criar os seus filhos. Portanto, a oração é esse termômetro de dependência. A oração significa: Senhor, eu não dependo da minha capacidade, mas eu dependo do Senhor. Eu dependo do teu agir. Devemos contemplá-lo, olhar para o Senhor em todo momento, admirá-lo. Em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto e refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E admirar, meus irmãos, é algo prazeroso. A oração não é algo difícil, pesado, cansativo. Mas a oração, ela é contemplar. Quando você admira uma bela paisagem, você descansa, vai tirar uma férias e vai para um lugar muito lindo. Ou você admira uma obra de arte muito linda. E você pode ficar ali horas admirando aquela beleza, aquela escultura. Só tem que tomar cuidado para manter a atenção, para não olhar para outro lugar. Mas assim também é a oração. Quando nós contemplamos o Senhor, somos transformados. A oração que gera transformação é uma oração de contemplar a presença, a beleza de Cristo, a sua santidade. A oração que gera transformação do nosso caráter, da nossa vida, é a oração que nós contemplamos Ele como espelho, admiramos e gastamos tempos ali sem esse cansaço, mas sim desfrutando da sua presença, que ela é poderosa. E quando estamos na congregação com os irmãos, na reunião do culto, quando estamos no discipulado, na célula, quando estamos no nosso quarto, na palavra, na oração, nós contemplamos e nós somos transformados, nosso coração se enche de paz, de alegria, de descanso, a nossa fé é ativada e podemos descansar, suspirar em alegria, em paz, e Ele vai encher o seu coração de virtude, Ele vai encher o seu coração de refrigério. Aleluia! Essa é a paz que Ele tem para nós. Nosso vigor, ele é correto, geramos de uma maneira correta, debaixo de oração, de palavra, através do poder de Deus, através do Evangelho, que é poder para transformação, para mudança genuína, que mudou Jacó para Israel. Também aqui nós vemos, sexto ponto, o mais excelente em altivez. E isso que Jacó diz para Rubens.
o mais excelente em altivez. A palavra altivez, se no dicionário bíblico Strong, significa exaltação, inchaço. Você se autopromover. Também pode ser colocado como soberba. E como diz 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, quem pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. E fala, não é quem sabe, é quem pensa que sabe. Algumas pessoas, elas não passam a honrar mais os seus líderes e acham que sabem muito por ter muito tempo de igreja, por ter anos de videira, por ter muito tempo de cristãos. Elas não honram mais e elas acham que sabem. Meus irmãos, nossos pastores, pastor Luiz Silva, pastora Márcia, nosso pastor Zelmar, pastora Janaína, esses homens de Deus, nossos pastores supervisores, louva a Deus, glória a Deus, porque são homens inesgotáveis, jorra fonte de vida, de unção. Nosso pastor de região, Toniel, tem nos abençoado dia após dia com as lives também. Hoje eu tive a honra de compartilhar esse dia. Nós devemos honrar a nossa liderança. E o soberbo não recebe de Deus, porque ele não sabe sentar e ouvir aquele que caminhou mais tempo, aquele que tem uma autoridade que o Senhor constituiu, há uma unção sobre ele, há algo que o Senhor colocou sobre aquela pessoa, uma autoridade. Devemos honrar. Nós perdemos as primícias quando somos soberbos. Em Tiago 4,6 fala, portanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Os soberbos não podem receber graça. Os soberbos não recebem o favor de Deus. Eles estão confiados na sua justiça própria. Eles estão confiados na força do seu braço, naquilo que eles podem fazer, no seu diploma, naquilo que eles têm de uma maneira natural. Ao consagrar o primeiro a Deus, nós demonstramos rendição. Nós nos humilhamos debaixo da mão do Senhor. Nós entendemos que Ele é o nosso Senhor e governa sobre nós. Esse Espírito não é o Espírito de Cristo, porque a palavra diz que ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes aziou na forma de servo e morreu a morte de cruz. Devemos eliminar toda a altivez da nossa vida, do nosso ministério. Como que fazemos isso? Sempre nos aconselhando com nossos pastores, mas antes de tudo, consultar o Senhor. Consultar o Senhor, falar para o Senhor, Pai, o que eu preciso de fazer? Senhor, me direciona, me guia. Eu não quero fazer nada por mim mesmo. Eu não quero fazer nada pela minha vontade, pela minha força. Eu não quero ser precipitado. 7, Jacó diz também para ele, o mais excelente em poder. Interessante. Outra característica de quem foi planejado para ser uma bênção, mas perdeu o favor, é que ele pensa que ele é excelente em poder. A altivez tem a ver com a experiência, com o conhecimento, a realizar tarefas. Mas o poder está ligado, ele diz ainda, algumas coisas da palavra. O apóstolo Paulo nos fala, lá em 1 Coríntios 2,8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. E fala aqui que os poderosos não teriam crucificado, ou seja, eles tinham autoridade. Esses eram os poderosos. Geralmente são pessoas que têm fama,
que tem autoridade sobre algo, exerce um cargo alto, grande. Qual que é a nossa força? Ensinamos isso para as crianças nas células, em Domingo Kids. Eu tenho a força de Deus. Quantos têm a força de Deus? E qual que é essa força? É a nossa fé. Amém? Nossa fé é essa força. Não aquilo que nós temos. Não as nossas obras. Mas sim a nossa fé. Nós cremos que o Senhor já planejou, já nos deu uma vitória completa na cruz, já trouxe salvação para nossa casa, é uma promessa. Eu e minha casa será salvo, você e sua casa será salvo. A cura é uma promessa de Deus e foi decretada na cruz, está disponível. A libertação está disponível para nós, para você. Uma vida sem estresse, sem angústia e sem medo, uma vida abundante. Quando Deus não estiver mais em primeiro lugar, Ele não vai poder mais operar em nossas vidas. A nuvem, o mover tem parado em muitos lugares. Me lembro que agora, neste momento, quando Davi foi levar a arca de Deus até Jerusalém, Saul não se preocupou com isso. Saul não queria buscar a arca é a presença. A história da arca, ela passou em muitos lugares. Ela começou com os filhos de Ofni e Ofinéias. Filhos de Eli, Ofni e Ofinéias acharam que a arca era apenas, vamos dizer, algo que traz sorte, um trevo de 4 folhas, e levaram para a guerra contra os filisteus. Os filhos morreram, a arca foi levada pelos filisteus, e ela então, os filisteus o pegaram e colocaram em frente à sua estátua, chama Dagon. No dia seguinte a estátua estava despedaçada. Isso mostra que nenhuma obra do inferno vai prevalecer contra a presença de Deus. E a presença de Deus, ela está quando estamos reunidos juntos como igreja. Amém? Você estando no culto e na célula, as obras do inferno não prevalecerão contra a sua casa. Mas depois a arca foi levada de novo para Bet-Semes. Foi levada para outra cidade dos filisteus e lá houve muitos tumores, hemorroidas. E eles então fizeram ali com ouro em formato de hemorroidas e para poder ver se o Senhor aceitasse. E eles mandaram a arca em uma vaca recém-parida em rumo a Bet-Semes. A arca chegando lá, o povo se alegrou e resolveu olhar para dentro dela. E muitos morreram. Muitos morreram. E eles então pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. Ela ficou ali 20 anos. Uzá e Aiô, filho de Abinadab. Uzá significa força. E ele, o que ele fez? Quando a arca estava em carros de boi, que não era para ser levada assim, a arca ia cair. Uzá colocou a sua mão e morreu. Interessante, né? Quando queremos colocar nossas mãos para ajudar a Deus, o Senhor não é mais primícia. Perdemos o favor. A morte entra quando usamos a nossa força para tentar segurar, para tentar ajudar a Deus. Justiça própria é isso. 8º, ele fala assim: impetuoso como águia, não será o mais excelente. Uau! Que, vamos dizer assim, que palavra, parecia que estava recebendo elogios, né? Você é a primícia do meu vigor, o mais excelente altivez, o mais excelente em poder. Como águia, ele fala, não será mais o excelente. Parece ser elogio, parece ser uma virtude. Impetuoso como águia. Uau! Parece bonito, né? Mas isso é desastroso. Significa, a palavra ímpeto, é agir de repente, falar o que vem à cabeça. Gente imatura, toma decisões precipitadas no maior calor do dia, no calor das emoções. Provérbios 19:2 fala, não é bom
o proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A precipitação é pecado. Ímpeto significa um movimento repentino, precipitado, impulso, força súbita ou intensa, violência. Isso não compactua com o Espírito de Cristo. Parece um elogio, ímpeto como a águia, mas não é. Alguém maturo, alguém que não tem domínio próprio. Rubens fez isso quando resolveu dormir com Bila, concubina de seu pai. Todos nós, em algum momento, podemos ter impulsos carnais, alguns de origens sexuais, outros violentos, mas todos têm a mesma fonte: a carne, o ego, a justiça própria. Deveríamos pensar muito bem antes de deixar o cônjuge, antes de deixar o trabalho e pedir conta. Deveríamos pensar muito bem antes de sair da nossa casa, antes de abandonar a congregação. Profecia sobre Samuel, 1 Samuel 13:13, fala: ao que replicou-lhe Samuel, agiste como insensato. Tu não obedecestes à ordem que o Senhor teu Deus lhe dera. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Ele não obedeceu. Saul, ele foi alguém que queria ajudar a Deus. Presunçoso. Devemos ter temor de Deus. Quando Deus diz que não dá mais. Quando o homem fala que ainda é possível, que a situação pode ser revertida. Mas quando Deus fala, assunto encerrado, isso, ele fecha portas que ninguém pode abrir. Ele abre que ninguém pode fechar, mas ele fecha portas que ninguém pode abrir. E nono, ele profanou. Gênesis 49:1-4 fala: impetuoso como a águia não será mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai e profanastes, subiste à minha cama. O motivo final de Rubens ter perdido a bênção da primogenitura, das primícias, foi a profanação. Profanação, segundo o dicionário, significa sacrilégio, desrespeito, violação, aquilo que é santo e sagrado. Piadinhas com dons espirituais, piadinhas com o Espírito Santo, atitudes irreverentes, desprezo, aquilo que é o santo, sagrado, o Senhor, usar o nome de Deus em vão. Profanar é ter escárnio daquilo que é do Senhor. 1 Coríntios 3:17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nosso corpo também não deve ser profanado. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos guie e nos enche com o seu Espírito. Que o Senhor nos transforme dia após dia a sua imagem ao contemplarmos. Não queremos perder a bênção da primogenitura. Não queremos colocar o Senhor em segundo lugar. Não queremos agir com a nossa justiça própria, como Rubens fez. Tinha tudo para receber a bênção, mas não recebeu. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos e pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração. Havia admiração, havia honra, havia zelo. A congregação, a reunião dos santos, havia desejo profundo de estar ali. Eles estavam dia após dia na oração, admirando a palavra, contemplando o Senhor, recebendo de Deus. Não se torne comum aquilo que Deus fez santo, separado. A tendência com o tempo
achar comum ouro trocar pelo bronze. Não faça isso. Não troque ouro pelo bronze. Não se torne comum um culto. Não se torne comum um discipulado. Não pense que é mais um culto, mais uma célula, mais uma oração, mais uma live. É uma oportunidade que nós temos de receber da parte de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, nos dê cada vez mais revelação da Tua graça e do Teu poder. Nos livra de ser como Rubens. Nós queremos ver o Senhor. Queremos olhar para Ti e contemplá-lo dia após dia. Deleitar no Senhor e receber a Tua paz, a Tua vida. Participarmos de Canaã, que é o Teu propósito, a Tua vontade para nós. E desfrutar do leite e do mel. E vencer os gigantes na força do Teu poder, ó Deus. Não queremos fazer a Tua obra no nosso intelectual. Não queremos fazer a Tua obra na nossa força. Na força do nosso braço, do nosso diploma. Pai, nós queremos descansar e depender de Ti. Senhor, sempre seja o primeiro em nossos corações. Em tudo, que o Senhor venha ser a primazia. Pai, que nesse tempo de jejum, pessoas venham ser salvas, libertas, nossos cultos cresçam de uma maneira extraordinária. Que nossas células se multipliquem, que pessoas venham ser curadas, salvas, transformadas. Em nome de Jesus. Até mais, meus irmãos. Aguardo você amanhã em cada prédio, em nome de Jesus, da videira, para que nós venhamos receber de Deus, em nome de Jesus. Até mais.